Olá, sejam muito bem-vindos ao Por Trás dos Bastidores da Saúde. E nós temos hoje uma convidada super especial. Ela tá nervosa, mas não tem problema, já falei para ela que ela pode ficar tranquila. E eu queria, Thaís, antes de qualquer coisa, te agradecer pelo aceitar o nosso convite, de estar aqui, de participar com a gente, de contar um pouquinho da sua história. Vai ser um prazer, fique à vontade, você tá em casa, tá bom? Se apresenta pra gente, pro pessoal. Eu que queria agradecer o convite. É muito legal estar falando um pouquinho da minha história curtinha ainda, mas que seja o começo de muitas coisas que tem por vir, né? Meu nome é Thaís Fidelis, eu sou fisioterapeuta, sou pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória e instrutora de Pilates. Atualmente, eu só exerço mais na área do Pilates mesmo. A cardiorrespiratória ficou um pouquinho a ver, mas conhecimento é sempre válido, né? Então, a gente acaba misturando. Eu sou formada há 2 anos e meio, então eu sou um neném na área da fisioterapia. E há 9 meses eu me desafiei a ser empresária e abri um estúdio de Pilates. Lá no estúdio a gente atende Pilates e fisioterapia também, mas o nosso público-alvo mesmo é o Pilates. Entendi. E Thaís, você fez fisioterapia, né? E em que momento você falou assim, eu quero trabalhar com Pilates? Sempre foi uma ideia sua desde que você cursou fisioterapia? Ou isso surgiu depois? Isso veio com o tempo? Sim. Desde a graduação, eu sempre me identifiquei muito pela área hospitalar. Eu amava o hospital. Porque, na verdade, a gente fez fisioterapia porque não deu conta de fazer medicina, né? Então, a gente fez fisioterapia porque, na verdade, o foco final era esse. Aí não deu, no meio do caminho a gente volta. Não, fazer isso aqui que dá pra ser feito. E aí, como eu gosto muito da área da medicina em questão, a área hospitalar da fisioterapia é muito parecida, assim. A dinâmica com o paciente, o cuidado, o ambiente. Então, é tudo hospitalar. Então, é o que me chamava mais atenção e que eu achava mais interessante. Então, e os órgãos que mexem mais, que é cardiopulmonar, então o coração e o pulmão, pra mim, ali são os órgãos mais legais do corpo, de acordo com a minha análise. Então, eu achava muito interessante, então eu queria ir pra essa área. E aí, sempre voltado pra isso, sempre era mais interessante. Se tivesse que fazer um trabalho na faculdade, eu sempre fazia mais pra isso. Até que eu me formei e fui colocada no primeiro hospital. E aí eu tive o choque de realidade, né? Porque a faculdade, ela te mostra um cenário que ele não existe. Assim, que é tudo lindo, né? Eu acho que a faculdade em qualquer área, né? Em qualquer área. É até uma crítica, porque não deveria ser dessa forma. Eu acho que até uma coisa que eu não fiz foi um estágio antes de me formar. Eu só fiz os obrigatórios da faculdade. Então, eu percebi quando eu fui colocada no mercado de trabalho, o choque. E é porque eu nunca fui tão iludida. E quando eu vejo até pessoas muito iludidas, assim, com o cenário do estudar, né? Eu estou me formando, eu vou ser chamada de doutora. Eu fico, meu Deus. Não é tão simples assim. Infelizmente, claro que a faculdade ela é importantíssima, mas infelizmente são tantos anos estudando, mas eles não te preparam para a realidade do que encarar o trabalho. É muito fantasiado, é tudo muito... É muita teoria, né? E assim... Eu vejo muito isso aqui, as pessoas que chegam para trabalhar na CP, que tem publicidade e propaganda, que são formadas em marketing, e aí quando você começa a conversar, você fala, realmente, você só fez a faculdade que não te deu nenhum tipo de experiência. E não dá mesmo. Não dá. É o dia a dia, a vivência. É o vamos ver que faz com que você tenha... Ou que você fica, ou que você saia. Mesmo assim, eu gostava do ambiente, né? Então, assim, eu tava aprendendo. E aprender pra mim é algo muito satisfatório. O meu corpo interpreta bem. Então, eu estar ali naquele ambiente era interessante. Eu estava aprendendo. A princípio, eu tive que trabalhar de graça, digamos assim, porque eles não pagam pra você aprender. E eles não te contratam, mesmo você tendo um certificado, um diploma. Eles não vão te pagar por causa disso, você não sabe. Então, eu trabalhei uns 2, 3 meses de graça pra um hospital, pra mim poder aprender. E aí, eu me deparei com M situações. Muitas situações que me deixaram assim, será que eu quero isso mesmo? Entendeu? E aí, eu fiquei, meu Deus, é isso aqui mesmo que eu estudei. Eu perdi tanto tempo, eu investi tanto tempo. E eu tenho uma coisa comigo que se você fez agora, você aguenta. Não tem esse negócio de eu vou mudar de opinião, não.
vai ter que tentar por um tempo até ver se é isso aqui mesmo. Aí eu continuei ali, decidi fazer a pós. E assim, não é necessário, entendeu? Não é uma coisa exigida. Tipo, pra você trabalhar na UTI, pra você trabalhar no hospital, você tem que fazer uma pós. Não, eles te contratam sem nem saber se você é formado. Vou te deixar bem claro. Então, até acontece muitos casos, igual a gente teve o exemplo da época do Covid, que morreram muitas pessoas porque são pessoas que não têm experiência e que não têm vigilância, não têm fiscalização pra saber se é ou não é mesmo, entendeu? Então, eu continuei ali me perguntando se era ou não era, se eu continuava ou não continuava. Aí eu achei que se eu fizesse uma pós, eu ia me sentir mais preparada. Os meus colegas que estavam me acompanhando na época falavam, Thaís, não vai mudar isso aqui. O que você tá aprendendo, você vai aprender na prática mesmo. Não esquece outro papel. É mais um papel que você vai ter. Eu falei, não, eu vou fazer. Gastei de novo. De novo, peguei mais um papel. E não... Aí eu tive certeza realmente que não era o que eu queria. Até após, como eu já tinha uma ideia de ambiente clínico, como funcionava na realidade, quando eu fui pra pós, e eles mostravam um cenário que ele não é real, igual na faculdade, eu falava... Paguei pra ser enganada de novo, entendeu? Então, eu me frustrei muito, fiquei ali na área da UTI, nunca assumi uma UTI diretamente porque eu me sentia muito presa no ambiente. Acabei fazendo muitos plantões em vários hospitais aqui de Goiânia, até que eu falei, gente, não dá, eu não gosto. É frustrante também, né? Tem muitos casos de morte, então se você for uma pessoa muito sentimentalista, isso mexe com Lidar você. com isso, É uma coisa que você leva pra casa, você se vê muito fria com o cenário, você começa a ficar fria em situações com a sua família, você vê que nada te atinge mais. E aí eu falei, gente, eu não quero ser essa pessoa. E aí eu falei que eu não iria mais continuar na UTI. Mas sempre quando eu estava na UTI, eu fazia atendimento domiciliar, que é uma área que eu gostava. Eu descobri que eu gostava de muito mais pacientes que falam com você, que trocam ideia, que você vê eles relatando a melhora. Porque na UTI a gente trabalha com caso grave, com caso crítico mesmo, às vezes com paciente entubado. Então ele não conversa com você. Ele não sabe se te falar se tá doendo ou não tá doendo. E aí eu saí. Eu falei, eu não quero mais dar plantão. Perdi um tempo e um certificado, digamos assim. De certa forma foi um conhecimento, né? Eu acho que nada na vida a gente perde, né? Não tem como, eu vejo que hoje eu tenho conhecimento de várias patologias, por exemplo, porque eu estive dentro do pior ambiente. Então eu comecei pelo pior pra ir vindo ver o que era menos ruim pra mim. Então eu aprendi com o mais conturbado, o mais grave, pra depois... Você começou pelo mais difícil, né? E conseguiu chegar hoje no que você realmente gosta, tendo realmente consciência do quanto as outras opções seriam bem mais difíceis. Sim. Ou as outras opções não se encaixavam com a sua personalidade, com quem você é, com o que você gosta, né? E foi válido, né? Porque eu acho que totalmente serviu válido. de aprendizado. Não tem esse negócio igual às vezes eu citei no meio. Eu perdi. A sensação é que você perdeu, mas não tem, nada foi perdido. Na verdade, foi um tempo, degraus, né? Tem que passar um tempo, tem que adquirir, tem que dar a cara a bater mesmo pra você saber se é ou não é. E não tem outra forma. Não, aí as pessoas têm ideia talvez de médico, né? Pra médico é fácil. Não é. Todo mundo dá a cara a bater, passa por um processo. E só tem como aprender na prática. Não tem outro jeito. Não tem. Você pode ler 1000 teorias. Quando você for pra prática, você vai ter... Enfim, vai ter os degraus, as adversidades no meio desse percurso. Não tem como. Agora, Thaís, tem uma coisa que a faculdade com certeza não te ensinou. 2. Vamos colocar a primeira. 10. Vamos citar 2 aqui. E uma delas, como a gente conversou e você citou, você hoje tem o seu estúdio. E eu acho que uma das coisas que a faculdade não te ensina é a ser empreendedora. Não ensina. Porque não é só sobre saber fisioterapia. Meu Deus. Você precisa saber de um monte de coisa além disso. E como foi essa hora que você falou, não, eu quero partir pro Pilates, mas eu quero trabalhar pra mim, eu quero empreender. Então, é importante a gente gostar do que a gente faz. Só que toda profissão... e a vida, ela obriga a gente a almejar um financeiro. Você concorda comigo? Claro, com certeza. Não é fisioterapia por amor. É amor à fisioterapia. Então, é diferente. Não tem como. A gente tem que ter. E além do mercado da fisioterapia em Goiânia ser muito saturado,
Porque tem várias faculdades de fisioterapia, então formam muitas pessoas a cada 6 meses. Ele é muito saturado. Então, ganha pouco. E, além, a importância é indiscutível. Fisioterapia é indiscutível. Se você precisar um dia, não tem pra onde você correr. Tem que ser feito. Só que não é reconhecido. Então, não é reconhecido, mercado saturado. Então, você imagina. É uma catástrofe. Literalmente. Talvez se eu tivesse esse conhecimento antes, eu não tinha formado em fisioterapia. Mas eu acredito que qualquer área que você está, é você que faz as coisas mudarem e acontecer. Porque todas as áreas têm muita gente, né? Em qualquer profissão, em qualquer nicho, você vai encontrar pessoas muito bem-sucedidas, pessoas frustradas, pessoas que são excelentes no que fazem, mas não sobressaem, pessoas que de repente nem são tão boas assim e estão estourando de vender. É a realidade de qualquer nicho. Então não era uma opção, tipo assim, eu não vou continuar aqui porque aqui essa... Fez, vai ficar. Agora você vai ficar. Sabe que você falou que você tem você carrega isso com você, né? De se eu comecei uma coisa, eu vou terminar. Eu tenho que terminar. Então, você sabe que isso aí já era o empreendedorismo na veia, né? Eu nasci. Eu vendi Avon, eu sempre vendi alguma... empreendedorismo na veia. Eu sempre vendi alguma coisa, então eu sabia que eu tinha que vender de alguma forma. E o primeiro contato da fisioterapia, assim, como em qualquer área, é uma venda. Eu estou te oferecendo um produto, um trabalho, um acesso a um produto, então eu tenho que te convencer que ele é bom. Então, a gente tem que ser empreendedora. Então, lá no domiciliar, eu já era empreendedora, porque você me chamou. Você tá precisando de um serviço e aí você tá passando por uma dor. Então, você já tá num momento vulnerável, né? Então, eu tenho que chegar e te passar uma confiança. Olha, o serviço é assim, assim, assado. Você vai demorar tanto tempo. Você vai se sentir melhor a partir disso. Vai doer, mas... Então, você tem que sentir uma confiança nesse primeiro contato. Então, eu já treinava bastante pra você ter uma aceitação. Porque você poderia ter me chamado e chamado mais 3. Então, alguém tem que sentir confiança em alguém. Você não conhece a pessoa, tá passando por um momento crítico. O mínimo que você quer é certeza que as coisas vão mudar. Né? É verdade. E muitas das vezes essa é a diferença entre a pessoa que se destaca no mercado. A gente fala muito sobre isso com o marketing. Porque assim, o marketing ele atrai o cliente, o paciente, né, até você. Mas se você não tiver um bom atendimento, se você não tiver existe todo um processo. Isso a gente sempre fala aqui. Que muitas das vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei se vale tanto a pena investir em marketing. O marketing é extremamente necessário. Não é opcional. Só que ele precisa ser complementado com o seu bom atendimento. Então, às vezes, a pessoa ela fala, nossa, mas eu sou a melhor fisioterapeuta que existe no mundo. Mas se ela não for boa conversando com o cliente no WhatsApp, ela não vai fechar. Porque as pessoas, elas não vão descobrir que você é boa. Elas vão conversar com você, você vai convencer elas. É assim, o marketing vai atrair essa pessoa até você. Você vai conversar com essa pessoa e vai convencê-la de que você realmente é boa. Sim. Aí ela vai até um atendimento. Aí você vai atender ela e ela vai ter a certeza que você realmente é boa e aí ela vai ficar. E é isso. Um processo. É isso. Eu entendo perfeitamente dessa forma. Então... A pergunta que você tinha me feito, como que eu cheguei até o Pilates, né? É como que eu decidi ser dona. Sou empreendedora. Como você, a hora que você resolveu empreender. Quando eu comecei a trabalhar, me frustrar com as áreas e não ter resultado financeiro. Porque, no final, a gente precisa sobreviver, então a gente almeja. Eu falei, meu Deus, né? Se a gente for analisar bem, tudo tá acontecendo muito rápido. 2 anos e meio é muito pouco. Eu tenho esse discernimento de entender que quanto mais o tempo passar, né? Claro. Mais vai melhorar e que as coisas vão se ajeitando, mas a gente quer resultado rápido, né? Mas eu consegui perceber rápido que aquele local eu não queria ficar por causa disso e disso que me trazia pro meu pessoal. Aquele que eu não queria ficar, não trazia pro pessoal, mas não me acrescentava nada financeiramente. Então, eu fui passando por locais e situações que eu vi, Jesus. Eu falei que eu ia ficar nisso aqui porque eu tinha feito, mas como é que eu vou ficar? Por amor? A gente não vive de amor, né? Aí, foi quando eu falei, eu vou abrir alguma coisa pra mim. Eu fui incentivada, na verdade, por uma pessoa. Falou, Thaís, você não dá conta de trabalhar pras pessoas. Nitidamente, você tem que ser dona de alguma coisa. Ou você investe, já que você não quer sair da fisioterapia, na área de fisioterapia, ou pense em outra coisa. Tipo, você vai ficar pulando de galho em galho, é nítido.
porque eu passei por alguns locais, não me adaptava, eu não podia dar minha opinião. Ai, que ódio de não dar opinião. Não pode dar opinião. Eu falava, uai, porque a pessoa que é dona, você tem que seguir, né, a linha que ela... Eu falava, não, eu gosto de dar opinião. Aí eu falei, tem que ser dona, então, pra dar opinião. Você sempre teve a veia de empreender, não tem jeito, viu? Sim, não tinha por onde fugir, não. Minha mãe fala, você gosta muito de mandar. Lá em casa, eu que era a mãe, entendeu? Antes da... Mas olha... Não é sobre mandar, é sobre resolver, Uma entendeu? das coisas que as pessoas falam muito sobre empreender é isso. Tipo, a pessoa que gosta de mandar, ela gosta de empreender. Gente, mas a gente aguenta cada coisa que não é tão fácil assim também, não. Eu descobri que você não pode mandar nada. Não é sair por aí mandando nas pessoas. E fala de um jeito torto com o funcionário pra você ver. Não é tão fácil quanto parece, Não sim. É bonito falar hoje em dia, né? Principalmente no Instagram. Eu sou empreendedora. Pois é. Que lindo. A Polly esses dias estava me zoando, porque a gente teve um banheiro que entupiu, e eu falei, peraí que eu vou lá resolver. Aí ela, tá vendo? Empreender pra quê? Pra ter que desentupir um banheiro? Amiga, eu conserto ar-condicionado, eu limpo, eu passo café, eu faço o que tem. Tudo, eu me tornei tudo. Mas sabe o que eu vejo? Que tá muito na sua personalidade, no que você gosta. Você hoje poderia ser uma fisioterapeuta, trabalhar num pilates e trabalhar para uma outra pessoa e ser extremamente bem sucedida, se isso fizesse parte de quem você é, do que você gosta. Mas empreender tava dentro de você tanto quanto fazer fisioterapia e cuidar das pessoas. Sim. Então você precisava juntar uma coisa na outra. Você não ia conseguir nem ser só uma coisa, né? Tipo, abandona a fisioterapia e vai abrir outra coisa. Não. Você não se sentiria realizada, porque você gostava dos dois. Então você precisava juntar as duas coisas. E é muito sobre isso mesmo. Empresas que dão certo são empresas que realmente precisam de pessoas que vivam, porque não é sobre mandar, né? Não é sobre dar ordem. E você não pode mandar. Você precisa viver e amar aquilo. E você tem isso. Então, é isso que vai fazer o seu negócio dar certo. É amar o que você faz e tomar a frente mesmo e falar, isso aqui é meu, e se eu não viver, ninguém vai viver o meu sonho. Igual a quem gente tem que viver sou eu. É dar a cara a tapa mesmo, assim, e aguentar tudo que tiver de aguentar. Porque trabalhando pros outros é difícil. Trabalhando pra você também mas é escolher o seu difícil. O que você quer que seja difícil pra você? Eu escolhi o meu difícil, aí igual você falou, você não aprendeu a ser empreendedora. Eu não aprendi. O estúdio tem 8 meses, vai fazer 9 agora no meio desse mês. Se a gente for analisar bem, eu comparo ele a uma gestação. O bebê não nasceu ainda. Então, toda gravidez, ela tem todo um processo de mudança. O estúdio também tem. Ele tá sendo gerado, entendeu? Então, quando você pensa assim, agora vai. Aí ele volta de novo, tá errado. Então, assim, tem que aprender. E eu tô aprendendo da pior forma, na prática. Ao contrário da fisioterapia, que eu tive 5 anos de teoria... O empreendedorismo não tive. Você não teve a teoria, foi só a prática. Só a prática. Tem que fazer dar certo e bora fazer dar certo. Não, tem que dar certo. Aí não tem o plano A e o plano B. Só tem o plano A. Tem verdade. que dar certo, entendeu? Eu falo muito isso, que as pessoas falam assim, mas trabalhar pros outros é muito difícil. Mas se você for demitido, você arruma outro emprego. Você é substituível. Uma empresa... uma empresa que ela quebra... mas as pessoas são demitidas. Só que as pessoas que foram demitidas, elas arrumam outro emprego. Só que o empresário que perdeu aquela empresa, ele geralmente termina cheio de dívidas, com um psicológico que não existe mais, com uma saúde física, mental e emocional que foi pro ralo. Sim. Então, é desafiador. É desafiador. Poucas pessoas realmente nasceram e te falam, não, eu vou aguentar essa bronca aqui, eu vou segurar. Então, assim, eu imagino, né, 8 meses, a CP, a gente tá completando 4, se eu não me engano, agora no final do ano. Eu super te entendo, eu também vejo a CP como 4 anos. Eu também vejo como a CP, né? Esse nome, a gente tinha um outro formato com outros sócios, enfim, esse formato a gente vai fazer 4 anos agora. E eu também vejo muito isso, tipo, a gente tá só começando e a gente tem tanto pra aprender. Parece assim, eu já coisa. sei. Nossa.
Volta E aí aqui. você olha e fala, nossa, mas isso aqui é muito legal, vamos aprender, a gente consegue crescer tanto pra cá e consegue crescer tanto pra lá. E ao mesmo tempo que o tempo ele te dá experiência, eu acho que ele também te dá a humildade de entender que sempre dá pra ser melhor. Sempre dá pra melhorar, sempre dá pra aprimorar mais, sempre dá pra crescer pra outros lugares, pra outras áreas, pra outros ares, né? Sim, eu acho que eu acho nesse processo, posso falar, o que eu mais aprendi é ser humilde. Tem que diminuir 1000 vezes. É verdade. Não adianta. Não adianta querer. Ah, eu sou dona. Às vezes eu tenho vergonha de falar que eu sou dona. A dona Verdade. chega lá de touquinha na cabeça. É verdade. Porque a dona agora tá limpando, entendeu? Então espera a sua vez. Porque ser dona é um status muito... Ah, eu sou dona. Eu falo que eu sou fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta, gente. A dona ela vai chegar em algum momento, ela ainda não chegou. Eu sou fisioterapeuta. Eu nem gosto desse adjetivo, entendeu? Dessa colocação. Você é a dona. Alguém chama a dona que eu não quero. Tem hora que dá vontade de você falar, alguém chama responsável por essa Quem que vai resolver isso aqui? Tem um paciente reclamando, chama o gerente. Quando eu tô com vontade de chorar, eu ligo pra quem? Sim, não, e tem dia que dá vontade de chorar e não dá tempo. Não dá tempo. Eu te entendo, amiga. Tempo. A gente dá pra trazer um cafezinho pra gente ficar aqui batendo um papo? Não dá tempo. Vai chorar. E assim, de noite, né? Eu vou chorar hoje à noite, então. Ou dorme ou chora. Você vai chorar? Não dá tempo. E eu acho que é isso mesmo. Quando eu sento e converso com empresários, aí é legal, né? Quando você se assume, é tipo assim, agora eu sou. Não adianta correr. Eu posso não querer, né, ser rotulada nesse sentido, mas eu sou. Então, quando você se assume, você atrai também pessoas do mesmo ramo, patamar, assim, que tá assim, fazendo a mesma coisa. E aí, quando você senta numa roda e todo mundo começa a conversar, a contar, né? Gente, tá todo mundo no mesmo barco. É difícil pra todo mundo. É difícil pro que tá lá em cima. E difícil pra mim aqui, que tô começando. Essa é aquela história a grama do vizinho é sempre mais verde, mas no final, gente, aquilo ali é só tinta, não é verde. Não é verdade. É só você que enxerga de um Sim. outro ângulo e tá achando que ela tá verde, mas não tá. É difícil sim pra todo mundo, não é fácil pra ninguém. muito É a realidade do nosso país, é a realidade da vida. Sim. Não é fácil pra ninguém. Não é. Então, a pessoa que ela tá começando agora, não acabei de me formar em fisioterapia e aí eu tô aqui pensando em abrir, mas assim, mas pra mim é mais difícil. Não é mais difícil pra você, é mais difícil pra todo difícil mundo. pra todo mundo. Seja qualquer nicho, seja qualquer área. Sempre é difícil. O importante é você ter a determinação de falar, eu vou conseguir. Eu não tenho... eu e minha esposa, a gente sempre falou isso. Nós não temos um plano B. Porque o plano B é fazer o A dar certo. Eu não tenho. Eu preciso fazer o A dar certo. Se o A cair, todo mundo vai cair. O plano B é fazer o A dar certo. Não tem. Se você ficar pensando em plano... E se você tiver um plano B, meio que você deixa o A... Você se se sabota, não der né? certo, eu vou pra cá. Não tem. Tem que dar certo. É verdade. Entendeu? E qual que é a possibilidade de não dar certo? A mesma de dar certo. Então, vamos fazer dar certo? É começar pequeno, sabe? Tem gente que dá o passo maior que a perna, isso, né? Vê dinheiro, acha que o dinheiro é seu, o dinheiro não é seu. Você não tem dinheiro, larga de ser... Não tem. verdade. Então, assim... eu não sou empreendedora ainda. Estou aprendendo a ser. E eu acho que não vai chegar ao nível de eu falar assim, não, agora eu sou. Não é. Não vai. Todo dia é uma coisa nova. Surge coisas novas todos os dias. Quando você achar que você sabe, outra nova. Mas eu acredito muito que essa humildade de entender que eu sempre vou estar aprendendo, eu sempre vou ter coisas para aprender, eu nunca vou ser autossuficiente, boa o suficiente, eu sempre vou depender de pessoas para me ajudar. Eu acho que isso é o que faz realmente pessoas chegarem alto e chegarem longe. Sim, é saber que você depende. Eu não sou autossuficiente, igual... Eu tô te falando, é igual a gente tá conversando. Você abre contas no Instagram de pessoas que elas se veem muito como donas, né? Tipo, empreendedoras. Todo mundo é empreendedor, é chique demais ser empreendedor. Então, elas se colocam num patamar que elas não estão. Aí é tão mental isso, que quando ela cai na realidade, porque a realidade ela bate, ela chega, aí é quando ela não sustenta. É verdade. Como ela não construiu isso, ela só se colocou, ela não sustenta. Não sustenta mesmo, porque não é só um status, é viver o dia após dia. Então, é uma mistura, assim, do útil ao agradável. É necessário. Eu não gosto da Thaís empreendedora.
Eu adoro a Thaís. Aí eu sou várias, né? Eu adoro a fisioterapeuta. A fisioterapeuta, ela é eficiente, ela sabe o que ela tá fazendo. Com esses 2 anos e meio, ela conquistou um patamar de pessoas, de experiência, entendeu? Então, às vezes, uma coisa pra mim que talvez há um ano era, tipo, é o primeiro contato. Hoje não, eu já peguei 3, 4, eu já sei o que eu tô fazendo, o que eu tô falando. Então, a Thaís, fisioterapeuta, ela já tem uma segurança. Apesar de pouco tempo, mas hoje eu tenho certeza do que eu tô fazendo, literalmente. Eu sei que eu vou te dar um resultado e quando eu não vou te dar um resultado. Eu acredito que a empreendedora um dia vai chegar nesse patamar, mas ela ainda tá apanhando, tadinha. Mas ela vai chegar. Mas aí pensa que a Thaís, fisioterapeuta, ela levou anos de faculdade, então... Aí eu penso em tempo, aí eu jogo culpa no tempo. Tudo é o tempo, vai dar certo. Mas é uma realidade. E uma outra realidade é ter pessoas que te apoiem, que te ajude a crescer. Sim. É o que a gente sempre fala sobre o marketing. Você ter alguém que entende de marketing. Porque assim, a segunda coisa que eu iria falar que a faculdade não te ensina é empreender. Aí você precisa ser fisioterapeuta, mas você precisa ser contadora, você precisa ser empresária. E você precisa entender de marketing, você precisa aprender a gravar vídeo, você precisa aprender a fazer seu Instagram vender. E aí é nesse momento que muitas pessoas falam, eu vou fazer tudo sozinha. E não dá pra fazer tudo sozinha. Você conhece? Eu conheço. Entendi. Fala pra ela conversar com a CP Marketing. Não conversou antes de daí. Porque é verdade, chega uma hora que você fala, cara, peraí. Isso aqui depende só de mim, só eu posso fazer. Não dá pra terceirizar. Tem coisas na sua empresa que você não tem como terceirizar. Que só a Thaís pode resolver. Isso aqui também só a Thaís pode resolver. Só que se eu tiver que resolver tudo, eu não vou conseguir fazer tudo bem feito. Então, vamos lá. Dentre todas as coisas que eu tenho pra fazer, quais eu posso contar com a ajuda de alguém? Sim. Quais eu posso contar com alguém pra me ajudar? E aí, onde a gente sempre fala, conte com uma empresa que realmente sabe o que tá fazendo e que vai conseguir agregar ao seu trabalho. Porque nenhuma empresa hoje cresce sem marketing. Não cresce, não dá. A concorrência é muito grande, seja para qualquer nicho. Você até levantou que no seu nicho a concorrência é ainda maior. Mas assim, qualquer nicho hoje, ele é concorrido, é difícil. Qualquer coisa que você fizer hoje tem alguém que também faz. Qualquer coisa que você vender você não hoje... é especial. Tem alguém que também vende. Então assim, por que as pessoas têm que comprar de você e não da outra pessoa? Se você não tiver um bom marketing, se você não se posicionar como boa, se as pessoas não entrarem lá no seu Instagram, porque o Instagram hoje, ele é a maior vitrine. Sim. Dificilmente você conhece um restaurante sem antes você entrar no Instagram do restaurante e ver se a comida tem cara de ser boa. É verdade. Totalmente. É? Eu tenho certidão. Nisso aí eu tenho certificado. Gente, eu amo conhecer lugares pra comer. Só que assim... Goiânia só tem isso, né? É verdade. Eu sou carioca, né? Então no Rio você vai pra praia, você vai... Goiânia, vamos ali, vamos fazer o quê? Comer. Você vai comer. Então você só sai pra comer. Então antes de qualquer lugar, você vai olhar o Instagram. Você vai ver se o lugar tem cara de ser bom. Aí você vai procurar uma profissional pra... vou lá fazer o cabelo. Você vai olhar o Instagram pra ver se as fotos são bonitas dos cabelos que estão lá. Infelizmente é muito real. O Instagram, eu sempre falo que ele deixou de ser uma rede social. Ele não é mais pra socializar, gente. Não. Ele é único e exclusivamente comercial. As pessoas estão lá pra vender, pra comprar, pra consumir algo. Às vezes não pra comprar um produto, mas pra consumir algo que agregue algum valor, agregue entretenimento. Elas estão ali pra consumir. Então é muito importante para um profissional hoje ele se posicionar bem. Sim. Como que a Thaís entrou nesse... Você conseguiu falar assim... Eu vou ser a nova Virgínia da fisioterapia e vou gravar. Essa ainda não chegou. Essa nova não chegou. Não, entendi. Não tá tentando. Tadinho. Essa é a minha pior versão. Só que aí as outras Thaís entendem que ela é necessária. Total. Mas essa é a mais difícil. Porque eu nunca fui uma pessoa de rede social. Não gosto. Sou da época dos livros. Eu gosto de escrever com caneta. Você acredita? Então, assim, pra mim foi uma adaptação chata. Igual eu tava conversando com o pessoal antes. Gente, eu não pensei que eu ia precisar do Instagram. É tanto que eu abri sem. Era pra ter todo em breve, né? Assim, tipo, fazendo Ai, como é que chama?
Fazer todo um O lançamento ali. suspense, né? Nós estamos vindo aí. Não, a gente tá vindo nada. A gente já chegou, tá vendendo. A gente só pessoalmente, chegou. Eu preciso pagar os boletos. Quando eu abri, eu falei, e aí? Eu abri numa região que eu não conheço ninguém. Caramba. Ninguém. Eu só cheguei, eu analisei locais que eu gostaria que fosse. Deu certo lá. Dos 3 locais que eu queria. O setor me chamava atenção, é uma localização que eu queria. Enfim, deu tudo certo, eu entendi que era pra ser lá. Então, eu abri lá. A exatamente 25 quilômetros da minha casa. 25 quilômetros? 40 minutos de carro. Então, assim, teve toda uma questão, mas era pra ser lá. Entendeu? E aí, depois que eu abri tudo, eu falei, então, como é que esse pessoal vai vir? Que eles não me conhecem. Eu nem sou daqui, ninguém me conhece. Eu tinha atendido uns 2 pacientes domiciliares por lá. Eles nem lembravam mais de mim. Aí eu comecei a nadar. E aí eu pergunto e converso pouco, né? Dá pra ver. Então eu pergunto muito. E eu comecei a perguntar, gente, e agora? Como é que faz? Aí me apresentaram uma empresa de marketing. Me falaram que entregar panfleto era interessante. Entrega, gente. Ninguém entrega mulher, de todo jeito que você pensar. Entrega panfleto, sim. Até eu entreguei. Meu Deus. Então, assim, todos. Aí eu comecei a visitar empresários da região. Posso deixar meus panfletos aqui? Entendeu? E eles me indicarem, né? Mas isso era uma coisa que eu percebi que deveria ter sido feita antes. Não era depois que tava aberto. Quando era pra mim ter uma agenda antes de começar. Eu não tinha ninguém, eu só tive a coragem. Então eu tive que aprender, entendeu? E eu estou tentando aprender. Hoje, a minha maior trava é o Instagram. É você virar uma câmera pra mim e falar assim, fala. Entendeu? Eu te explico sobre qualquer coisa que você quiser saber agora. Mas vira esse celular pra mim e fala assim, fala de novo. Eu fico enrijecida e passo a mão no cabelo e gaguejo, esqueço o que eu tinha falado e começo de novo. Eu já passei dia, tipo assim, domingo. Hoje eu vou tirar só pra treinar isso aqui. Depois eu vou ver os vídeos e falo, que vergonha. Você sabia que o podcast é uma excelente arma pra quem tem dificuldade de gravar vídeo? Porque você tá aqui conversando. Eu acho que essa é a melhor forma. Você não me pegando de frente, você não fazendo eu falar pra uma câmera. Talvez se você estiver por detrás dela, a gente vai comunicar melhor. Mas eu percebo que toda vez eu fico enrijecida. Entendeu? Eu participei de algumas palestras e aí eu levei umas amigas minhas pra gravar e falei assim, não me pega de frente, não deixa eu te ver. Entendeu? Se eu não estiver te vendo, ok, a gente vai conversar, eu consigo ser dinâmica, eu consigo conversar, mas se virar... Eu acho que o seu segredo é gravar podcast, porque aqui nem parece que você tem medo de câmera, tá vendo? Você tá conversando super bem. Pois é. Não parece. É porque eu quero um desses, vou montar um desses no estúdio. É porque o nervoso é você parar e ficar olhando pra câmera e... Geralmente, quando você tá gravando o vídeo, você se cobra o falar muito perfeitinho. E no podcast você tá conversando. Então, você tá falando igual você atenderia um paciente, né? Igual você conversaria com alguém. Então, é muito mais fácil de fluir a conversa e de você falar sobre o seu assunto. Mas, você tava falando de rede social, e eu acho que é muito importante, até o nosso tempo tá acabando, pra gente encerrar, a pessoa entender que precisa existir uma diferença, como você sempre fala, existe várias Thaís. Existe. E não tem como ser só uma. E precisa, o empresário, o empreendedor, seja lá, ele precisa entender que ele pode não gostar de rede social. A minha rede social é extremamente parada. Tem foto dos meus sobrinhos, dos meus cachorros e olhe lá, é extremamente parado. Eu não sou uma pessoa, até porque eu trabalho com isso o dia inteiro, eu não sou uma pessoa que movimento as minhas redes sociais. Mas existe uma grande diferença do Camila pessoal pro Camila profissional. Total. São duas pessoas. O Thaís profissional, ele precisa aparecer. As pessoas precisam entender o quanto você é boa naquilo que você faz. Sim. E pra isso, elas precisam te ouvir falar, pra gerar desejo, pra gerar interesse, pra elas chegarem até você. Então, é extremamente importante. Extremamente. Que bom que mesmo que você tem ainda essa dificuldade, você tem essa consciência de que é extremamente importante. Você precisa aparecer para que as pessoas, elas te conheçam e para que as pessoas vejam o quanto você é excelente naquilo que você faz. Sim. Que bom, fico muito feliz que você esteja aberta e com essa consciência. É porque o plano A, né? Ele tem que dar certo. Então, assim, não tem como falar não. Não tem. E aí, a gente vê as pessoas abertas a ficar mostrando as suas vidas nas redes sociais. E isso só gera curiosidade. Já que é pra ver, então vê o que eu sei fazer bem. Vai ver o que eu sei fazer, o que eu vendo. É verdade. Então, é isso. Porque é uma venda, é um comércio como qualquer outro. Então, por mais que seja difícil, eu acredito que um dia isso vai ser normal.
Mas não é bom hoje, mas vai ser normal. Vai ser como qualquer outra coisa que um dia foi, entendeu? Mas assim, não tem como deixar de... O mundo, ele é digital, todo mundo tá ali. A minha avó resistiu um tempão pra não ter celular, agora, meu Deus do céu. Ela tá lá também, entendeu? Então, é geral. Todo mundo sabe mexer, aprende rápido. Da criança até o idoso, tá todo mundo online. É verdade. Então, eles vão ter que me aguentar lá também. É verdade. Thaís, muito obrigada por ter participado com a gente. Eu que agradeço. Nós vamos encerrar agora, mas eu queria que você deixasse sua rede social, que você deixasse aí sua mensagem final pra gente encerrar. Deixa as suas redes sociais para as pessoas te seguirem. Então, gente, eu vou falar onde é meu estúdio, né? Pode falar. O estúdio fica localizado no Jardim da Luz, divisa com o Parque das Laranjeiras. Lá é mais parque do que jardim mesmo, mas o meu lado é Jardim da Luz. Tem o Instagram que chama Thaís_Físio, pra quem quiser seguir. E é isso, assim, a mistura de fisioterapia e empreendedora, a gente não tem que ter plano A, dar a cara a tapa mesmo, fazer as coisas acontecerem. E quem tiver precisando de fisioterapia, eu estou à disposição, mas espero que vocês não precisem, porque quando chegar me procurar, porque tá ruim, né? Mas quem quiser ir tomar um café lá, depois você vai lá tomar um café também com a gente. Vamos, é melhor do que ser atendida. Nossa, eu já fiz fisioterapia, eu tenho problema no pescoço, eu já fiz e tudo bem, você tá me ajudou tratando muito. bem, né? Ajudou. Dói demais, mas foi muito bom. Mas é necessário, não tem. É verdade. Não tem pra onde fugir. É verdade. Thaís, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Queria agradecer a todos vocês que participaram com a gente. Já ativa o sininho, segue a gente lá, faz a sua inscrição, fica por dentro. Nós temos toda semana novos episódios falando sobre estética, sobre saúde, sobre empreendedorismo. E você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo.